Ah, muito obrigado por sua participação, muito obrigado mesmo. Você sabe que aqui, deixa eu até ajeitar aqui, você sabe que aqui estava todo mundo muito entusiasmado com sua presença, e eu confesso a você que essa aula de democracia é algo muito importante, é algo que faz a diferença. O jovem advogado, ele tem a necessidade de conhecer seus pares, de conhecer aqueles que fazem a diferença no direito. Professora, muito obrigado por sua presença, viu? Obrigado mesmo. Olha, deixa eu falar um pouco mais aqui. Para você que está conosco, para você que é aluno, para você que é jovem advogado, participe também do nosso chat, participe participe conosco, mande sua mensagem aos poucos e na medida do possível, e da forma democrática. Eu vou ler aqui a sua participação, se você faz parte de alguma universidade, em que estado você está do Brasil, se você já é jovem advogado, se você ainda está estudando, se você é bacharel em Direito, participe conosco, participe pelo chat. Deixa eu chamar nosso próximo convidado. Eu vou pedir para você, produção, pega essa ficha para mim, por gentileza. Obrigado. Deixa eu chamar a nossa próxima palestra, no painel 13, Contrato e Economia, uma análise estratégica do direito empresarial. A gente vai primeiro chamar um vídeo, que já está no ponto aí para poder ser passado, de doutor Antônio Zanetti. Quando estiver no ponto, pode me sinalizar. Ok? Então, vamos começar esse segundo momento, painel 13, Contrato e Economia, uma análise estratégica do direito empresarial. Pode soltar. Obrigado pela palavra, querida Milena e Luiz Ganem, meus colegas de mesa, Luiz Pinho, Gustavo Góes e Sara Ferreira. Eu gostaria de cumprimentar de maneira muito especial a Sara Barros, nossa querida presidente da OAB Jovem, da seccional baiana, que vem fazendo um brilhante trabalho aguerrido e profícuo dentro da seccional que tem o meu coração, que é a Bahia, e também, sobretudo, o meu querido amigo Hermes Hilarião, nosso sempre presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Baiana e atual ministro das Finanças da Bahia. Sobretudo, gostaria também de fazer um agradecimento especial ao presidente Fabrício, que apoia diuturnamente a Jovem Advocacia Baiana e também a Nacional, prestando todo apoio possível. Bom, em nosso painel sobre contrato e economia, com uma análise estratégica do direito empresarial, eu elegi a temática no qual realizei a minha pesquisa do mestrado aqui na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre os contratos agrários e principalmente sobre a crise dos contratos agrários. Mas que crise é essa? É necessário lembrar, pessoal, que os contratos agrários, eles de arrendamento e parceria rural, contratos típicos agrários, eles foram implementados lá através da legislação 4.504 de 1964, denominado Estatuto da Terra, que foi sancionado pelo então presidente Castelo Branco. E teve basicamente o objetivo de responder aos anseios sociais que o campo passava toda aquela época. 1964, vejam em que ano nós estamos e o contexto que nós estávamos naquela época. Posteriormente, sobreveio o decreto 59566 de 66 para basicamente regulamentar algumas disposições lá do Estatuto da Terra. Então, com o intenso dirigismo estatal que se tinha ali dentro das relações entre as partes, somado a um olhar social protecionista, foram instituídas algumas cláusulas a respeito do objeto,
a respeito do prazo e, sobretudo, preço, com diversas limitações, objetivando praticamente o quê? As partes vulneráveis do contrato, quais sejam o arrendatário e o parceiro outorgado, que é aqueles que vêm trabalhar na terra e explorá-la de modo basicamente temporário. Então, desse modo, as partes fragilizadas dentro do negócio jurídico, ou seja, o vulnus, a pessoa ferida que fica protegida pelas amarras desse microsistema, em que dentro de toda a proteção dos vulneráveis e a evolução do direito privado, nós podemos verificar que tivemos diversos microsistemas protegendo os vulneráveis, não é verdade? E a começar pelo agricultor. Em 1964, tivemos a legislação trabalhista, tivemos também as crianças e o adolescente, os idosos, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é um ponto central, e aí voltamos um pouquinho para a Constituição de 88, nós temos lá no artigo 5º a proteção da pessoa humana como eixo central da nossa existência e, de fato, para que se tenha uma proteção maior, não é verdade? Então, quais foram as principais benesses do Estatuto da Terra e do Decreto Regulamentador em 1964? Bom, a obrigatoriedade de fixação do preço do contrato de arrendamento em pecúnia, a necessidade de observância dos prazos mínimos, ou seja, você não pode fazer um contrato por menos de 3 anos, 3, 5 e 7 anos, né? São os prazos mínimos instituídos nos nossos contratos. E também o direito de preferência acumulado com o direito de retenção do imóvel em razão da necessidade de pagamento das benfeitorias úteis e necessárias, tirando fora as voluptuárias, a não ser que estejam pactuadas, não é verdade, até que o arrendador pague para o arrendatário essas indenizações. Bom, fechando esse parênteses, então, nós podemos verificar que desde 64 até o estágio atual que nós estamos aqui, em 2021, após mais de meio século de promulgação do Estatuto da Terra, pessoal, em pleno século XXI, com toda essa evolução social, econômica, comercial, jurídica e, sobretudo, tecnológica, o mundo e as relações, todas elas evoluíram. Atualmente, por exemplo, o arrendatário e o parceiro outorgado, eles não representam mais necessariamente a parte vulnerável do contrato. Por vezes, elas são basicamente as partes que mais detêm condições socioeconômicas naquela relação. Vide os grandes players aí do setor do agronegócio, não é verdade? Nós temos a A, B, C e D, a ADM, a Bung, a Cargill, a Dreyfus, todas elas arrendando terras para o quê? Para basicamente não imobilizar o seu valor com a compra de uma terra, porque hoje em dia os valores são de fato muito altos e é muito melhor você arrendar do que comprar, porque você não imobiliza aquele tanto de dinheiro. E também diversos frigoríficos grandes de bovinos e também usinas de açúcar e álcool que operam no setor e comumente figuram nessas modalidades contratuais. E aí, se nós formos para a Itália, atravessarmos o oceano, nós verificaremos em Bassanelli que ele já analisou em 1948 em La Crise del Contratti Agrário a necessidade de uma melhor regulamentação em razão da restrição da autonomia privada no âmbito do contrato agrário. Bem vistas as coisas, pessoal, quando não há uma atualização da legislação e havendo esse descompasso entre os fatos atuais e as normas, todas essas respostas elas ficam a cargo do poder judiciário. Onde há, de fato, uma crise, deve haver uma resposta. E através da interpretação da legislação infraconstitucional, nesse caso,
cuja incumbência é do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, por meio, segundo Larens, afirma, dos precedentes judiciais como desenvolvimento do direito. Então, a partir daí, cumpre informar aqui a todos os nossos queridos advogados, queridas advogadas, jovens advogados e jovens advogadas que estão aqui nos assistindo, que houve sim uma reforma da legislação em 2007, porém não refletiu todos os anseios esperados. Então, qual é a crise nos contratos agrários? Ela ocorre quando as próprias partes elas querem de fato fixar o preço em produto, que é a moeda local, não é verdade? De acordo com os costumes locais, afastar os prazos mínimos ou o direito de preferência conforme o modelo de negócio, evitando basicamente a subutilização da terra, em detrimento do que, pessoal? Da função social da propriedade, que é uma imputação ao dever de produzir que o agricultor tem. E, a partir daí, então, pactuando conforme a sua autonomia privada, porém, a legislação não permite. Qual é a diferença de autonomia privada e autodeterminação e autonomia da vontade, né? Que muitos doutrinadores confundem esses conceitos e não é a mesma coisa. Autonomia da vontade, nas palavras do ministro Sanseverino, é o seguinte: olha, é o poder que eu tenho de ficar em casa com a minha calça jeans azul rasgada, comendo pipoca e vendo Netflix, já que estamos na era digital, não é verdade? Agora, a autonomia privada é tudo aquilo que o ordenamento jurídico me dispõe para que eu possa realizar, de fato, um negócio jurídico. E como diria Enzo Rocco, já que estamos na Itália, como diria Enzo Rocco, por trás de todo o contrato há uma operação econômica. Então, a partir daí, nós devemos achar um caminho para que, de fato, não fiquem engessadas essas relações dentro dos contratos agrários. E desse modo, então, a partir da constitucionalização do Código Civil, no qual ele está colocado como um eixo central do sistema jurídico e os microsistemas no seu entorno, nós podemos verificar que esse dirigismo estatal e também contratual aqui dentro do Estatuto da Terra, o próprio princípio da autonomia privada, a função social do contrato, ou seja, nas palavras do professor Miguel Reale, harmonizar o interesse comum com o interesse coletivo e também a própria boa-fé objetiva em harmonia. O que é boa-fé objetiva? É o dever de lealdade, nas palavras do ministro Rosado, é o dever de lealdade. A partir daí, então, nós podemos ter uma harmonia entre todos esses princípios, mas nenhum deles é absoluto, onde deve-se verificar o caso concreto para que se tenha um sobrelevo de um deles, como ocorreu, por exemplo, nas decisões proferidas pela terceira turma do STJ. Eu quero citar dois precedentes aqui importantíssimos. Um deles é de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é o RESP 1.447.082, oriundo do Tocantins, tá? Que afastou o direito de preferência a uma grande empresa rural, ou seja, com a ideia de que os vulneráveis devem ser protegidos, mas aquele que é uma grande empresa rural pode pactuar conforme a sua autonomia privada. E também o recurso especial 1.692.763, oriundo do Mato Grosso, de relatoria para acórdão da ministra Nancy Andrighi, que validou a cláusula que fixava o arrendamento em produto para fins de liquidação, em razão do que, pessoal? Da boa-fé objetiva e da proteção da confiança que se deve ter dentro dos contratos. São decisões que merecem efusivos aplausos, pois estão de pleno acordo com a realidade atual do campo. Então, em síntese, espera-se que o Congresso Nacional crie uma comissão aí de alto nível para que elabore um novo diploma legal que substitua o Estatuto da Terra, trazendo para a realidade da
atividade agrícola do nosso país, uma vez que, mantido o direito a todos esses contratantes vulneráveis, com respeito às normas ambientais, os prazos que atendam, especificidades da atividade a ser desenvolvida, os preços estabelecidos conforme os costumes de cada região, a observância do exercício do direito de preferência e, sobretudo, a livre pactuação dos percentuais entre os parceiros, conforme a autonomia privada e conforme a função social da propriedade. Então, essas medidas elas são compatíveis com o quê? Com o interesse útil do contrato e objetivam um maior equilíbrio e segurança jurídica aos contratantes, um reflexo direto no desenvolvimento econômico e social da atividade agropecuária, que é fundamental em um país continental como o Brasil e que tem quase 30% do seu PIB a partir do agronegócio. Eu agradeço de coração a Bahia, agradeço a todos os amigos e queridos colegas que nos assistiram aqui. Um abraço muito grande, muito especial a todos e a todas. Dr. Antônio Zanetti, muito obrigado por sua participação, obrigado por sua brilhante palestra aqui conosco. Eu sou um dos fãs do direito do contrato, do direito empresarial, do direito do consumidor também. Eu tenho diversos amigos que comungam nessa área. Mas eu quero chamar agora, eu faço questão de falar sobre esse próximo palestrante, porque também há uma representação dele. Deixa eu até tirar meu óculos aqui. Tem uma representação dele muito forte, porque ele é o nosso parceiro maior. Eu falo do Dr. Luiz Paulo Pinho, aqui eu dou meu bom dia. Dr. Luiz, muito bom dia. Seja bem-vindo ao 2º Congresso da Jovem Advocacia. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O senhor sabe que entre muitas coisas, e aí a grande visão do advogado é quando ele consegue ampliar o campo de ação dele e promove outras ações que não aquela principal, que é o direito. E eu falo aqui sobre o Jus Brasil, essa casa belíssima. Eu quero lhe dar os parabéns. Eu fiquei encantado, literalmente encantado com o que eu vi. Muito bonito esse espaço. A produção me mandou fazer uma pergunta aqui para você. Pode fazer a pergunta, produção? Pode fazer a pergunta. Vamos lá, a pergunta. A pergunta é o seguinte: como é que surgiu a ideia do Jus Brasil? Como é que você teve, a partir de que ponto você também pensou, olha, eu vou fazer um espaço para que possa congregar as pessoas do direito e que elas possam estudar, enfim, desenvolver suas habilidades na advocacia? Em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer, né, até pela oportunidade de abrigar esse evento de tamanha proporção. Agradecer na pessoa do presidente Fabrício, ao AB Bahia, da Sara, a toda a advocacia jovem, ao Hermes, diretor tesoureiro da OAB, ao AB Nacional, na pessoa do vice-presidente Luiz Viana, e dizer o quão importante para a gente é poder ser parceiro da OAB em todos esses eventos, porque isso faz parte de nossa missão como empresa, que é justamente difundir informação e levar a informação não só aos profissionais do direito, mas a toda a sociedade. Informação jurídica. E isso traz um pouquinho de nossa história, já começando a responder a sua pergunta. O Jus Brasil, ele é uma empresa que ela começou em 2005, tá? Eram 4 amigos, basicamente, que resolveram empreender, que não queriam mais trabalhar dentro de suas áreas específicas, queriam montar alguma coisa grandiosa, de forma bem prática. A gente, nossa primeira tarefa, como Jus Brasil, ou melhor, como empreendedores, foi concorrer com o Google, tá? Basicamente, a gente tentou montar um buscador de internet profunda. Na época, ele se chamava Gosme. E logo nos primeiros meses, a gente no primeiro ano,
a gente já teve mais 2 pessoas que foram super importantes, que são nossos programadores-chefes, que foram nossos programadores-chefes, são um deles até hoje, que é o Gustavo e o Tupi. E, basicamente, eu, Daniel, Rafael e Rodrigo, quando a gente montou o Goshme, a ideia era revolucionar a busca mundial. E é meio difícil, né? É meio impossível você concorrer com o Google. Então, obviamente que o negócio não andou como a gente esperava. Mas eu acho que todo empreendedor, quando ele vê uma poça, ele tem que mirar muito além daquela poça, né? Senão ele vai cair dentro d'água. Então, o que a gente fez foi mirar, sei lá, uns 2 continentes depois, mas funcionou, tá? Tipo assim, Funcionou e funcionou muito bem. Uma expertise muito bacana com relação a como funciona o buscador. E essa experiência terminou fazendo com que a gente conseguisse montar os primórdios do Jus Brasil. Então, em 2008, em maio de 2008, a gente está completando 13 anos nesse mês, inclusive. É uma honra enorme também estar podendo comemorar isso junto com vocês. A gente resolveu pivotar, né, porque a gente entendeu que não dava para concorrer com o Google, e aí a gente montou um site que tinha por função, basicamente, abrigar toda a informação jurídica. Claro que ele não começou dessa forma, ele começou primeiro indexando toda a parte de notícias oficiais, notícias que saíam nos TJs, depois a gente entrou para a parte de jurisprudência, legislação, diários oficiais, e assim a gente terminou conseguindo congregar todo esse mundo de informação jurídica que o Brasil produz, né? Você sabe, por favor, pode finalizar. Perdão. Não, e basicamente a gente tinha uma realidade naquela época que era muito diferente da que a gente tem hoje, né? Para você encontrar uma jurisprudência era preciso você buscar em mais de 70 tribunais, com diferentes obstáculos. Isso eu acho que muita gente ainda entende hoje. E existia uma realidade na pesquisa jurídica que era completamente diferente, certo? Você tinha poucas bases, infinitamente menores do que a gente tem hoje, e você precisava pagar de 3 a 5 mil reais por mês para poder ter acesso a esse número diminuto de jurisprudência. Então, depois de alguns anos trabalhando na ideia do Goshme, a gente teve a ideia de criar esse buscador, que unificaria uma parte dessas bases dos tribunais, uma pesquisa única, simples, gratuita. Isso foi o Jus Brasil. Nos anos seguintes surgiram outras funcionalidades, que foi a parte de jurisprudência, diários oficiais, legislação, artigos, notícias, modelos e peças, além da consulta e acompanhamento processual, né? Então, sempre a gente buscou atender a necessidade de se ter mais transparência e facilidade de acesso a toda a informação jurídica. Esses são os primórdios do Jus Brasil, né? Você sabe que todo aluno, e aí eu estou vendo aqui a doutora Sara, eu estou vendo o doutor Gustavo, quando tem que fazer alguma pesquisa, normalmente é a primeira frase que é dita, né? Continuando aqui, né? De lá para cá muita coisa terminou mudando. Tanto no universo do direito quanto tecnologia. O que a gente terminou montando e a forma como a gente viu, a gente entendeu que a informação jurídica ela não era pertinente, ela não era interessante só para profissionais do direito. A gente viu que cada pessoa do país, cada pessoa leiga, ela também tinha interesse. Na verdade, o direito ele permeia a vida de todo cidadão brasileiro, né? E isso ficou muito claro quando a gente começou a ver os números do Jus Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, nos primeiros 2 anos de funcionamento do site, existiam naquela época 700 mil advogados. A gente já estava, no segundo ano de funcionamento, com mais de 1,5 milhão de usuários únicos mês. No momento que a gente via esses números, a gente falava, gente, não é só advogado, não é só profissional do direito que está entrando aqui para poder consumir essa informação. Isso é informação que ela pertence a todos. E a gente começou a tentar entregar uma experiência individualizada, né, para cada uma das pessoas que entravam no site, porque cada um tem um interesse diferente em como as pessoas podem estar passando por diferentes problemas, podem estar tendo um problema de separação, alienação parental, ou então você pode estar tendo problemas de contratos, ou uma multa de trânsito, seja lá o que for. E a gente precisava entregar uma experiência única para cada pessoa, até para que o Jus Brasil seguisse relevante para cada um dos usuários que fazem uso do site, né? E com isso, o site começou a ganhar uma proporção realmente maior.
E hoje a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que acessam o Jus Brasil todos os meses. Nossa! E isso compõe 1/4 da internet brasileira. Daí você consegue perceber a relevância que a informação jurídica tem para a vida da pessoa comum, da pessoa leiga, assim como para os profissionais do direito. Então, o Jus Brasil terminou se dedicando justamente a isso, né? Nosso foco principal é justamente promover o acesso e a máxima utilidade a toda a informação jurídica. O que a gente quer é fácil acesso a informações altamente confiáveis, onde os profissionais jurídicos possam tomar as melhores decisões, construir as melhores argumentações e obter o maior sucesso em suas atividades. Tudo isso gastando muito menos recursos. Em paralelo, a gente também quer que a sociedade tenha acesso a toda essa informação. A gente quer que pessoas leigas que tenham problemas jurídicos consigam entender, pelo menos, a parte mais básica possível do que se trata. Agora, Luiz, me permita, deixa eu só... Por isso que o Jus Brasil e outra Legaltech... Perdão. Deixa eu só para a gente poder... Vou fazer o seguinte, vou lhe convocar aqui para poder falar sobre contrato e economia, uma análise estratégica do direito empresarial, vou dar seu tempo, e aí, né, vou te dar 12 a 15 minutos, né, produção, para ele poder fazer a palestra dele. É com você a partir de agora, por favor, somente para a gente poder seguir, para dar o tempo certo para as outras palestras. Muito obrigado por sua participação antecipadamente, parabéns, parabéns. Você, antes de mais nada, você é um empreendedor, é disso que esse país precisa, muito de pessoas iguais a você, jovens que pensem dessa forma. A palestra está em suas mãos. Perdão, eu não consegui entender bem. Eu ia fazer o mesmo questionamento. Falhou para a gente aqui. Falhou para vocês? E aí, quando voltou, você estava falando e Luiz Paulo estava comentando aí da trajetória. Deu aquele efeito sanduíche. Sanduíche. Doutor, eu estou dizendo o seguinte, a palestra está nas mãos do senhor, o nosso Contrato e Economia, uma análise estratégica do direito empresarial. Eu estou lhe dando o tempo enquanto palestrante, está nas suas mãos, o senhor pode começar, é com você. Mas é isso que eu estou te falando. Eu acredito que o Luiz Paulo não terminou a fala dele. Ele estava dando prosseguimento à fala quando você cortou. Acho que você tem alguma coisa para dizer ainda, do seu Luiz Paulo? Não, basicamente é isso. Em princípio, mesmo. Eu tinha feito a pergunta a ele sobre o Jus Brasil. Dizer que... Jus Brasil. Mas, enfim, só agradecer no final das contas e dizer para a gente a importância dessa parceria com a Advocacia Jovem, dessa parceria com a AB e esse compromisso nosso em trazer informação cada vez mais relevante e seguir ajudando da forma como a gente pode a advocacia toda e olhando com um olhar muito especial para a Advocacia Jovem. Esse sempre foi nosso foco. Então vamos fazer assim. Eu vou passar a palavra então para o doutor Gustavo agora. Para o doutor Gustavo proferir a sua palestra. A gente dá o tempo de 12 minutos a ele e a gente volta daqui a pouco. Agora sim. Para a gente poder fazer, eu quero aproveitar e tentar fazer um bate-bola pelo assunto principal, que é contrato e economia, uma análise estratégica do direito empresarial. Doutor Gustavo Góes, a palavra está com você. Muito obrigado, Gâney. Queria começar minha fala dizendo que é uma honra estar aqui, né? Ao lado de Luiz Paulo, que hoje é uma das maiores legal techs da área jurídica do Brasil, quiçá talvez aí do mundo. Luiz Paulo vai ter esses números com certeza aí. Ele falou que hoje é responsável por 1/4 dos acessos da internet, passa pelo Jus Brasil, então eu não consigo nem imaginar o que isso significa. Sei que é muita coisa, mas é uma honra estar aqui dividindo o painel com ele, com o Jus Brasil. E saber que isso é uma empresa, a Jus Brasil é uma empresa baiana que permanece aqui em Salvador, faz questão de manter suas origens aqui em Salvador. Sei que existe alguns escritórios em São Paulo para dar um maior
um apoio técnico aqui no Jus Brasil, mas que faz questão de manter a sua sede, a maioria dos seus profissionais aqui em Salvador. E isso é uma questão de muito orgulho para todos nós em desenvolver a Bahia, trazer negócios para a Bahia e não focar sempre no eixo Sudeste, como costuma acontecer com as empresas de tecnologia. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui dividindo o painel com ele. Obrigado, Gustavo. Para a gente também, viu? Agradecer também a Sarinha Barros pelo convite, por estar aqui hoje. Dizer mais uma vez que a OAB Jovem quebrou mais uma vez mais um recorde da quantidade de pessoas inscritas no evento. Os recordes estavam acontecendo no passado, e todo evento que a OAB Jovem faz, mais um recorde de pessoas inscritas em um evento, entre advogados e estudantes de direito. E é incrível perceber como a OAB Jovem da Bahia, ela consegue transcender as barreiras da Bahia. E o evento, que é um evento local, ele passa a ser um evento aí de caráter nacional. Sara, aqui que está dividindo o painel comigo, está lá no Goiás. A gente tem gente de São Paulo, Roraima, teve ontem na mesa de abertura, teve o representante do governo do estado da Bahia. Então, assim, é uma honra estar participando desse evento de dimensões hoje que se tornou de caráter nacional. Parabéns, Fabrício Castro, por manter a OAB viva, mesmo diante das circunstâncias que estamos enfrentando atualmente, mesmo diante do cenário de pandemia. A OAB não parou um minuto de realizar os seus trabalhos, realizando o tempo todo desagravos dos advogados, continuou de maneira online, fazendo as blitz de prerrogativas, entrega de carteiras. Então, a OAB se manteve viva, mesmo diante das circunstâncias da pandemia. Muito parabéns, Fabrício Castro, por isso. Não posso também deixar de parabenizar o Dr. Luiz Viana, nosso porto e farol, como o Sarinha sempre chama, que foi ele quem fundou a OAB Jovem na Bahia, vislumbrou essa força dos jovens advogados e que, de lá para cá, essa potência, ano após ano, só faz crescer. Primeiro foi lá com o Luiz Gabriel, depois com o Hermes, que hoje é nosso diretor tesoureiro da OAB, e agora com o Sarinha, e os números só fazem crescer. E o fato do Jus Brasil apoiar esse evento e o número de inscritos desse evento mostra a qualidade e o profissionalismo com o qual esse evento está sendo desenvolvido. Tenho certeza que é por isso que o Jus Brasil apoia esse congresso, não só pelo fato de ser a própria OAB, pela força da instituição, mas sim pela qualidade com que esse evento está sendo desenvolvido. Mas, pois bem, eu sou Gustavo Góes, para aqueles que não me conhecem. Eu estou hoje como presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB da Bahia, e vou trazer hoje aqui minha fala de uma maneira mais prática possível, sem muito juridiquês, justamente voltado para o jovem advogado que está em início de carreira, que está ainda querendo entender como é que funciona a sua advocacia, como deve prestar serviços para o seu cliente, que é justamente tentando mostrar como aumentar o valor dos seus serviços jurídicos para o seu cliente, através da confecção do contrato, quando ele for contratado para isso, através da confecção do contrato, não somente com a entrega do contrato propriamente dita, mas também associando a esse serviço jurídico a análise e a gestão de riscos para o seu cliente. Eu digo isso porque hoje, na OAB, isso eu olhei há algum tempo atrás, eu posso estar um pouquinho defasado nesses dados, mas acredito que ainda continua assim. Somos hoje 1.200.000 advogados. É muito advogado inscrito na OAB. E se não procurarmos melhorar os nossos serviços jurídicos, agregar melhorias nos nossos serviços e continuarmos com a mesma perspectiva que tínhamos há 10, 20 anos atrás, é fadado que a gente deixe de ser contratado e aí comece uma dificuldade na contratação. Então, a partir do momento que a gente passa a aprimorar os nossos serviços, agregar maior valor aos nossos serviços jurídicos, a probabilidade de você ser contratado mais vezes e oferecer melhores honorários advocatícios aumenta. E como é que eu faço isso aqui no meu escritório? Justamente agregando aos contratos empresariais a análise de gestão de riscos. Tá? E eu digo isso também porque, graças aí a Jus Brasil,
Hoje, para fazer um contrato, você basta jogar lá no Google ou no próprio Jus Brasil, modelo de contrato de... E certamente você vai encontrar um modelo de contrato, talvez não um, mas talvez 10, 20. São inúmeros os modelos de contratos que existem no Jus Brasil. Então, se você, ao ser contratado por um cliente para fazer a confecção de um contrato empresarial e entregar tão somente o contrato para a percepção desse cliente seu, é que você simplesmente entregou o contrato que ele poderia, talvez, ter entrado no Jus Brasil, pegado o contrato e feito uma adaptação, como acontece algumas vezes. Então, tão somente entregar um contrato para um cliente feito, apesar de ser essa geralmente a solicitação do cliente, não é mais suficiente, porque no Jus Brasil você vai encontrar provavelmente um modelo de contrato que está lá, que não necessariamente é o melhor contrato. Não é isso que eu estou falando. Até porque eu fico brincando. Não é porque existe uma receita de bolo divulgada na internet que vão se deixar de existir as docerias e os lugares que vendem tortas. Bolo existe no supermercado, em qualquer lugar, todo mundo sabe fazer bolo. Mas os locais que vendem tortas gostosas, com glacê e tudo mais, continuam existindo. E aqui é algo paralelo que eu faço. O Jus Brasil ele vai vender lá, ele vai disponibilizar um contrato, que é um modelo padrão. Cabe você, advogado, agregar valor a este contrato, prestando o melhor serviço possível para o seu cliente e aqui associando a gestão de riscos, justamente para você ter um maior valor na contratação dos seus honorários, certo? E como é que eu sugiro ser feito isso, essa análise de riscos para os clientes? Eu costumo aqui, no meu escritório, dividir isso em 4 etapas. Eu estava brincando aqui com o Luiz Paulo, antes da gente entrar aqui no ao vivo, que ele falou, não, talvez eu não saiba nem comentar, participar, porque é algo que é jurídico. Eu duvido. Eu aposto que o Luiz Paulo, ele não é advogado, você não é advogado, não é, Luiz Paulo? Então, mas eu aposto que você sabe fazer isso muito bem, porque acaba que todo empresário, por mais ou menos, ele faz uma gestão de riscos. Ele faz uma matriz de riscos, ele analisa quais são os riscos prováveis, quais são os impactos que esse risco faz. Tá? E aqui eu trago minha fala dividindo em 4 etapas. Primeiro seria a análise preliminar desse contrato, verificando quais são as capacidades das partes, se as partes têm capacidade financeira para arcar com aquele contrato, de fornecer aquela matéria-prima que está sendo contratada, se existe lastro financeiro, se existe ações na justiça, execução fiscal, ações trabalhistas, como é que está esse cliente? É um processo especificamente de due diligence que a gente está falando aqui, de você antecipadamente investigar esse contratado que o seu cliente está fazendo um contrato, investigar se realmente possui condições daquele contrato ser elaborado e ser cumprido, tá? Associado a isso, você vai trazer aqui também a questão da volatilidade do contrato. Será que realmente o seu cliente, ao fazer aquele contrato, está propondo aquele contrato, será que realmente não existe um risco maior por trás que vai fadar com que este contrato ou caia no Poder Judiciário, numa execução, ou até mesmo numa perda financeira muito grande do seu cliente? Digo isso porque muitas vezes o empresário, afoito no ar de suas decisões, principalmente agora no momento de pandemia, onde as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, ele às vezes acaba se cegando, vamos dizer assim, e não vendo os riscos desse contrato. Então, nesse momento preliminar, cabe aqui você fazendo due diligence, ver qual é a legislação aplicada nesse contrato. Será que cabe o CDC num contrato desse, por mais que seja um contrato empresa-empresa, que tipo de contrato é esse? Porque pela lei, pela teoria da mitigação, ainda que o contrato seja feito de empresa a empresa, a depender da situação como esteja se formulando aquele contrato, cabe sim o CDC, desde que haja uma hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. Então, é nesse momento inicial que você vai olhar tudo isso. No segundo momento, aí sim, entra a questão da gestão de riscos, onde se sugere que seja feita uma matriz de risco, analisando ponto a ponto desse contrato, vendo quais são os riscos, qual é a probabilidade desses riscos acontecer, qual é o impacto que esses riscos podem acontecer e, principalmente, como é que esses riscos podem ser mitigados. E é importante que você traga isso na matriz,
Apresente isso para o seu cliente, discuta com ele, até porque, a depender da forma como esse risco será mitigado, será necessário trazer isso na negociação para o contratado. Então, se for um contrato, vamos lá, de aluguel, que é um contrato mais simples, em que o seu cliente deseja que você faça o contrato de locação, porém, você fazendo lá uma pesquisa, uma due diligence, descobre que o locatário possui uma série de ações de cobrança, uma série de reclamações trabalhistas, e que possivelmente ele não tenha lastro financeiro suficiente para arcar com o valor dos aluguéis. E você traz essa informação para o seu cliente. Porém, o seu cliente insiste em que o contrato seja feito porque ele está no momento afoito, ele precisa daquele dinheiro, estamos num período de pandemia, e aí você cabe. Essa decisão do apetite ao risco cabe ao empresário, e não você enquanto advogado. Você apenas recomenda ou desrecomenda, mas a decisão final é do empresário. Então você pode, se for o caso, sugerir a ele que esse risco seja mitigado, não com a caução, que aí é limitada a 3 meses, né, do valor do aluguel, mas sim talvez com a fiança, porque a partir da fiança você traz uma terceira pessoa para esse contrato, que talvez sim essa pessoa tenha condições, tenha um lastro financeiro melhor do que o seu locatário, e que com isso você acaba Para concluir, doutor Gustavo. Riscos. Diga, doutor Gane. Só para concluir. Ultrapassei minha fala já? Já. Me dê 2 segundinhos que termino. Eu estou na metade dela ainda. Fica à vontade, para concluir. O tempo aqui voa. É igual o rádio, o tempo voa. O terceiro ponto que eu ia trazer é justamente fazer análise, aí sim, depois disso, fazer análise das cláusulas que estão ambíguas, as cláusulas que são mais complexas e as cláusulas que não teriam efeito prático imediato. Não adianta nada você fazer uma cláusula contratual em que, em caso não cumprida, será remetida ao Poder Judiciário para apuração de perdas e danos. Isso, para o empresário, não tem um efeito prático, então não é recomendado. E correndo aqui, a quarta etapa que eu sugiro para que seja feito embutido nos seus honorários advocatícios é a questão da gestão do ciclo de vida do contrato. Você alertando para o seu cliente quais são as datas mais importantes desse contrato. E, principalmente, meses antes do termo final desse contrato, que você alerte o seu cliente que esse contrato está chegando ao fim, para não se correr o risco dele ou ficar desabastecido pelo fornecedor, ou, se for o caso, não haver uma renovação automática desse contrato e que ele perderia o time, o gap de fazer uma busca para um novo fornecedor, ou que ele possa mudar as bases desse contrato para se adaptar à nova realidade que ele está vivendo aí depois que o prazo do contrato for cumprido. É nisso que eu faço minha fala, aqui no finalzinho um pouquinho corrida, mas eu espero ter ajudado. Agradeço a todos, muito obrigado, e havendo qualquer dúvida, estou aqui à disposição para tirar todos vocês, ou através do meu Instagram, ou através do Instagram da CDE, que é @CDEOABBA, que são as iniciais de Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados da Bahia. Estou aqui à disposição a todos. Muito obrigado. Doutor Gustavo, muito obrigado. É isso que eu queria ressaltar, a sua presença na Comissão do Direito Empresarial, para aqueles jovens advogados que não lhe conhecem, para os estudantes de direito que não lhe conhecem. Doutor Gustavo Góes, esse jovem advogado também, jovem na idade, mas com a capacidade intelectual imensa, é quem está à frente dessa comissão. Doutora Sara Ferreira, seja bem-vinda aqui ao nosso segundo congresso da Jovem Advocacia. Eu vou lhe fazer a pergunta que era para ter sido feita e eu acabei não fazendo. Mas antes de mais nada, meu bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Minha pergunta é: qual a análise que a senhora faz sobre a estratégia que devemos fazer no direito empresarial? O tempo da senhora. A senhora tem 12 minutos conosco. Fique à vontade. Muito bom dia a todos. Olha que responsabilidade responder essa pergunta e logo no final do painel, depois de todas as exposições. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito a mim pela OAB Jovem, que já há alguns anos é minha parceira de longa data,
sempre me faz convites super interessantes, como é este também, de participação, de levar um pouquinho para o público, especialmente para o público jovem, um pouco da minha experiência e da minha trajetória profissional. A gente sente muita saudade de estar próximo de vocês. Atualmente, vocês sabem, ou para quem não sabe, eu trabalho, moro em Goiânia, mas meu coração é baiano. Estou morrendo de saudades da Bahia, de todos vocês. Espero que tão logo esse período difícil possa passar para que a gente se encontre novamente em eventos presenciais. E falando em agradecimento, antes de eu iniciar a minha exposição, eu queria muito agradecer ao AB Bahia, ao AB Jovem, e aí eu estendo os meus agradecimentos à doutora Sara, minha querida Sarinha, ao doutor Hermes, ao doutor Fabrício também, que tem feito um trabalho incrível de longa data, são parceiros e é uma honra, mais uma vez, por mais um ano, estar aqui participando com vocês. Muito obrigada. Do mesmo modo, não poderia cumprimentar os meus colegas, deixar de cumprimentar, né, os meus colegas de painel, então o doutor Gustavo, pelo segundo ano juntos aqui, né, falando um pouquinho de empresarial. Que honra estar aqui com você, muito obrigada pelo honra toda minha. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, trazendo um pouquinho aí dos meus conhecimentos, vou fazer algumas abordagens com vocês. Luiz também, né, que falou conosco agora há pouco. Quero tratar de algumas curiosidades aqui, foi até interessante a presença do Luiz aqui. O Jus Brasil, que de longa data faz parte da minha jornada também, é uma grande parceira minha. Antônio, todos aqui que fizeram a exposição brilhante, foi muito bacana os temas trazidos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de mim, né, e um pouquinho do tema que eu trouxe para vocês. Na verdade, só algumas considerações, algumas pontuações que, no cenário atual em qual vivemos, eu acho interessante levar novas perspectivas e temas que apontam como desencadeadores de novas oportunidades, especialmente para a jovem advocacia. Né? A gente sabe que o direito hoje ele muda rapidamente, assim como a tecnologia também a todo tempo vem trazendo grandes inovações, e nós, como profissionais da área, né, precisamos estar atentos. Bom, meu nome é Sara Ferreira, eu sou advogada, atuo na área empresarial há alguns anos e sou professora também de Direito Empresarial, Econômico e Compliance. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos hoje, para poder falar um pouquinho e explicar um pouquinho do que eu faço um pouco no meu trabalho, do que eu levo para os meus alunos muitas vezes, do que eu considero interessante. Tá? Dentro dessa perspectiva que a gente ouviu hoje, né, o Luiz Paulo tratar aqui, falando um pouco da trajetória do Jus Brasil, de como eles iniciaram essa trajetória, essa caminhada, visando o que, se espelhando em quem, eu acho isso muito importante. E aí depois a fala um pouco do Gustavo também, que veio muito a calhar de pensar em relação aos novos contratos que são realizados e quais são as ferramentas que estão disponíveis para nós nesse momento. Primeiro ponto a ser falado, né, pessoal, que a internet e os dados hoje, eles estão disponíveis de maneira muito fácil para todos nós, né? E nós, como profissionais do direito, precisamos utilizar isso em favor da nossa profissão, em favor daquilo que nós realizamos, certo? Então, se nós temos à nossa disposição essa quantidade de informação, de dados, de atualização diária, por que não utilizar isso em nosso favor? Obviamente que o Jus Brasil ele executa um trabalho brilhante já há muitos anos, né, trazendo essa possibilidade não só para advogados, mas conectando também o mundo jurídico, as informações jurídicas ao público em geral. Porque, vejam bem, não só para fins da advocacia, né, ter acesso a informações no âmbito jurídico, muitas pessoas fazem buscas na internet também e acabam aí lá na primeira página da internet encontrando o link do Jus Brasil e, de repente, localizando alguma solução para o seu problema. Eu costumo dizer para os meus alunos que o advogado nada mais é do que um resolvedor de problemas.
né? Então, é a partir dali que, às vezes, ocorre uma conexão entre advogado, né, entre profissional e cliente, e esclarecimento de dúvidas de maneira geral. Isso é muito importante. E dentro desse novo contexto de acesso, de facilidade, né, de acesso de dados, eu vim apenas ressaltar, né, para todos vocês aqui, jovens advogados que nos escutam, e para quem já está há mais tempo na carreira, alguns pontos que eu considero que estão despontando, né, na verdade, eles estão em franco crescimento, são matérias, digamos, novas, né, e que as empresas estão se adequando de alguma maneira, implementando numa nova economia dentro de seus contratos, dentro de seus procedimentos, dentro da sua instituição também. Inclusive, é interessante, o Luiz Paulo, depois queria que ele comentasse um pouco, porque é algo que eu vi muito presente no Jus Brasil, né? Que é a questão do ESG, da proteção de dados e do compliance. Tá? Para quem nunca ouviu falar em ESG, né? Fala assim, gente, o que essa professora, o que essa doutora está falando? ESG. Gente, não tem segredo. Se você tiver com dúvida, vai agora no Google, digita lá, ESG, tá? O que é? É um termo em inglês, mas a gente converte aqui para o português, calma lá que dá tudo certo, tá? Significa Environment, Social and Governance, tá? Então, a gente vai falar de 3 pontos que formam o ESG, que é o ambiental, o social e a governança corporativa, tá? Esses 3 pontos juntos, pessoal, dentro de instituições hoje, dentro de empresas, desenvolvem um papel muito importante, porque hoje, especialmente nesse momento que nós vivemos de grande difusão de informações, as empresas que têm preocupações socioambientais, e principalmente empresas que têm preocupação de estruturação da sua governança, elas têm, além de um papel muito importante, elas são vistas de outra maneira pelo seu público em geral. Elas agregam valor muito mais do que aquelas empresas que ainda, como se diz, que estão por fora ou ainda não se adequaram de alguma maneira, certo? Então, não só para o seu consumidor final, né, para o seu cliente que está atento a esse tipo de iniciativa, mas também para investidores. Existem muitas empresas que, de repente, empreendedores que querem começar o seu negócio e não sabem como, por exemplo, achar um investidor. Qual será a forma de você apresentar o seu produto para um investidor, para que ele invista na sua empresa, que a sua empresa dê, né, o passo inicial? Pode se iniciar pelo ESG. Tá? Que é aquela preocupação com questões ambientais, sociais e de governança corporativa também. Então, exemplos ambientais, né, pessoal? Aquela empresa que tem preocupação com redução de emissão de gás carbônico ou reaproveitamento de seus materiais, de seus insumos na sua empresa, ou então com uma produção que tenha uma inteligência, que não seja aquela produção em larga escala, mas que tenha uma preocupação com o meio ambiente mesmo. Isso aí a gente, né, em vários ramos, a gente pode aprofundar de várias formas. Fora isso, quando a gente fala da questão social, a oportunização de pessoas que estão marginalizadas de alguma maneira, e participação, inclusão delas, né, na empresa, é uma outra forma de você tratar do social, a preocupação social da empresa naquele contexto, tá? Então, tudo isso gera valor para a sua empresa e pode ser tratado das mais variadas formas, tá? E, por fim, a questão da governança corporativa, que é uma parte organizacional da empresa. Como que a sua empresa se desenvolve, como ela é organizada, como é o organograma, quem tem finalidades para fazer o quê e responde a quem. Isso é muito importante, no final das contas, converge muito com compliance, que eu comentei com vocês também, que são aquelas medidas que a gente adota dentro de uma organização para que essa empresa tenha maior ética, maior transparência nas atividades que ela desenvolve. E para isso não é só uma questão de se projetar no mercado como bom ou mal. A gente sabe que hoje nós temos leis muito fortes combatendo a corrupção, combatendo atos ilícitos, e daí uma nova realidade também dessas empresas se readequarem nesse cenário, certo? Fora isso, pessoal, e o último ponto que eu considero muito importante para que todos os jovens advogados, né,
estejam atentos e, quem sabe, insiram ou apresentem esse tipo de produto ao seu cliente, que é a proteção de dados, né? Eu acho que sobre isso o Luiz Paulo Pinto pode até compartilhar um pouco conosco, que a gente sabe que o Jus Brasil é um gigante hoje, ele tem um alcance surpreendente e recentemente, não tão recentemente, mas no contexto global, sim, é algo novo, falar de proteção de dados, falar da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que muitas empresas estão se readequando também nesse contexto. Só para exemplificar, se você é jovem advogado e nunca ouviu falar sobre isso, né, algumas empresas hoje já adotam procedimentos que eu considero extremamente simples, mas eficazes. Laboratórios, por exemplo, quando você vai a um laboratório fazer exame, ele já tem uma preocupação com dados. Não precisa me botar Antes de você contratar o serviço dele, para fazer qualquer tipo de exame, você assina um termo sobre como os seus dados serão utilizados. Aí você vai me perguntar assim, mas Sara, doutora, para concluir, doutora. Laboratório? Oi. Para concluir. Sim. Doutora, um laboratório, como que ele vai deter meus dados? Pessoal, dados genéticos também são dados, tá? Então, das formas mais variadas possíveis hoje, há a possibilidade da gente tratar de dados e com procedimentos específicos você pode levar uma proteção maior para o seu cliente final. Para finalizar, eu gostaria aqui apenas de compartilhar um pouco, falando de inovação, tecnologia e economia, sobre o Jus Brasil e minha experiência pessoal, tá bom, pessoal? Só para contextualizar. Luiz Paulo, eu já estive no Jus Brasil em Salvador, no Jus Brasil de São Paulo, e a gente consegue perceber que, de fato, o Jus Brasil ele tem essa preocupação. Ele tem essa preocupação com o social, ele tem essa preocupação com os seus colaboradores, os espaços que são criados e até mesmo a forma como a empresa é conduzida, me parece que como um hub, né? Isso é muito bacana, acho que aproxima muitas pessoas e trazem valores muito interessantes, não só com seus colaboradores, mas a todo momento que a gente está ali dentro. Sobre isso, você tem algum ponto para trazer para nós, para colaborar com o nosso debate? Eu só queria, o que você falou é perfeito, tá? A gente pensa no Jus Brasil exatamente como um hub, é um lugar onde a gente tenta conectar a justiça, sejam elas profissionais de direito, sejam elas cidadãos comuns, e da mesma forma, todo mundo que trabalha no Jus Brasil. Então a gente tem mais de 280 pessoas, a preocupação que a gente tem realmente é exatamente o que você falou, tá? É manter todo mundo próximo, por mais que distante. E sobre um último comentário sobre a questão de compliance, sobre essa proteção de dados, sobre as preocupações sociais, no Jus Brasil a gente sempre acreditou que antes de você conseguir tirar algum valor financeiro, você precisa entregar alguma coisa de volta para a sociedade. E eu acho que isso a gente sempre buscou fazer muito antes, na verdade, de ganhar qualquer tipo de receita dentro do site. Então, isso se provou como algo extremamente relevante para o crescimento da empresa. Não é à toa que 30 milhões de pessoas passam pelo site todos os meses hoje, tentando buscar algum tipo de informação, tentando se munir de informação jurídica, tentando melhorar seu conhecimento, seja ela profissional, seja ela um leigo. Por fim, só me resta agradecer mesmo e todas as menções que vocês fizeram. Para a gente é um orgulho enorme estar aqui, é um orgulho enorme escutar isso de vocês e eu vou ficar roxo. Obrigado, gente. Vocês sabem que agradeço, gente. Muito obrigada. Deixa eu falar com vocês. Vocês sabem que, e eu sempre gosto de citar isso, e talvez quem me conheça um pouco mais sabe que do meu entusiasmo com direito, com empreendedorismo, com áreas que fazem parte que hoje fazem parte desse Brasil e que alavancam o Brasil e que também contribuem para que haja uma igualdade na sociedade. Vocês sabem que vocês também fazem uma grande diferença. Eu estou tendo o prazer de conhecer um empreendedor de algo que quem não conhece precisa conhecer. Ao mesmo tempo que eu estou tendo o prazer também de conversar com dois advogados, um grande amigo, o Dr. Gustavo Góes e Sara, que eu estou conhecendo agora, que vão relativizar isso, essa coisa do direito empresarial, da importância que tem no Brasil moderno.
Então, é sempre bom deixar uma palavra de aplauso para vocês e dizer que vocês fazem diferença, e jovens advogados que estão aqui presentes, virtualmente falando, e bacharéis em direito, e alunos, estudantes. Olha, quero manter um dado importante, viu? Eu sou um estudante de direito. Isso é importante ressaltar também. Então, eu sei do que eu estou falando. A minha emoção é grande por isso aqui. Então, eu vejo em vocês, eu vejo a esperança do amanhã, eu vejo o advogado empresarial que vai fazer a diferença, que vai ser preponderante para que esse mundo moderno tenha igualdade. Esse advogado empresarial é o advogado que vai virar para o empresário e dizer, olha, os caminhos a seguir devem ser esses. Existe uma competência jurídica a ser estabelecida e ela precisa ser criteriosa e ela precisa ser vista. Então, dizendo isso, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Desejo a vocês um excelente dia, que seja um dia glorioso. Mais uma vez, Jus Brasil, impressionado, meus parabéns. Eu não tenho palavras para poder expressar aqui, eu estou expressando, mas é pequeno diante do que a gente está vendo. É o maior do mundo. Eu acho que tenho orgulho disso porque tem um baiano envolvido. Eu acho que o orgulho fica 10 vezes maior. É o maior do mundo. Isso é importante ressaltar. Obrigado a presença de vocês, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Um abraço forte.